Por vezes, a realidade é mais arrepiante que a ficção. Na verdade, as histórias da vida real são mais assustadoras do que as dos filmes de terror. Todos eles servem para nos lembrar mais uma vez que existe uma verdadeira escuridão a ser encontrada em nosso mundo, muito além da nossa imaginação. A infância de Beth Thomas é tão comovente quanto assustadora. Ela era uma linda garotinha com olhos azuis marcantes que perdeu a mãe quando ela tinha 1 ano de idade. Beth e seu irmão, Jonathan, foram deixados com seu pai biológico, que abusou sexualmente deles. Ela tinha apenas 19 meses e Jonathan 7 meses quando foram levados pelo Serviço de Proteção à Criança. Os irmãos foram adotados por um casal sem filhos que logo percebeu que não estava tudo bem com Beth. Quando ela tinha 6 anos, um documentário foi feito sobre a garotinha e seu comportamento extremamente preocupante e violento. No documentário, lançado em 1990, Beth fala sobre o hábito de seus pais adotivos de a fechar no quarto para evitar que os apunhalasse até a morte. A garotinha também fala sobre como ela própria abusou sexualmente de seu irmão mais novo, torturou o cachorro da família e matou pássaros que encontrou num ninho. Em um ponto, Beth até mesmo bateu com a cabeça de Jonathan no chão de concreto tentando matá-lo. Beth foi diagnosticada com RAD, transtorno reativo de apego, o que a deixou incapaz de formar qualquer apego a qualquer pessoa. Seus pais adotivos, Tim e Julie, recorreram ao polêmico terapeuta Conel Watkins, que se ofereceu para ajudá-los. Em 1 ano, os sintomas de Beth quase desapareceram a ponto de ela poder mostrar remorso por suas ações para com o irmão. Anos depois, Beth Thomas mudou sua situação. Ela agora é enfermeira qualificada e publicou um livro com a ajuda de sua segunda mãe adotiva, Nancy. Alesha McPhail, de 6 anos, estava de visita aos seus avós na ilha de Butch em 2018, quando o imprevisto aconteceu. Aaron Campbell, de 16 anos, entrou sorrateiramente na casa da família para roubar cannabis. Quando ele viu a menina dormindo, todos os pensamentos sobre a droga desapareceram de sua mente. Em vez disso, ele a raptou, levou-a para um hotel abandonado e a estuprou. Ele então aplicou pressão na sua cara e pescoço até que ela parou de respirar. O corpo de Alesha foi encontrado 3 horas após seu desaparecimento em 2 de julho de 2018. A autópsia revelou que a menina havia sofrido 117 ferimentos. Campbell foi preso 2 dias depois. Depois de inicialmente ter negado que ele tinha algo a ver com o crime, Campbell confessou que, depois de colocar os olhos em Alesha, ele não conseguia parar de pensar em matá-la. No seu julgamento, ele também disse que no ano anterior ao assassinato, ele pensou constantemente em matar ou estuprar alguém. Campbell achou engraçado que a polícia tivesse demorado 2 dias para prendê-lo e disse que foi preciso muita concentração de sua parte para não rir durante o julgamento. Ao confessar o assassinato, ele até disse às autoridades que estava bastante satisfeito com o assassinato. Ele recebeu uma sentença de 27 anos de prisão, que foi reduzida em 3 anos em 2019. Danielle Arkins, de 35 anos, parecia ser uma professora comum e gentil, que tinha um ótimo relacionamento com seus alunos. Ela ensinava no Lehman Asian Neighborhood Family Center em São Petersburgo, Flórida, e estava passando por uma batalha de divórcio e custódia por causa de seus 2 filhos. Logo depois que seu divórcio foi finalizado em 2012, Arkins começou a agir de forma estranha. Ela desenvolveu um interesse fanático por religião, em particular por anjos e demônios, e um dia apareceu em casa de um colega professor dizendo: "Você está bem e você não tem demônios." Em 9 de junho de 2012, Danielle Arkins chamou um grupo de seus alunos para se juntar a ela na criação de uma pequena fogueira perto do porto marítimo de São Petersburgo. Os alunos pensaram que a professora havia planejado uma noite com fogueira para eles, mas ficaram completamente chocados quando ela começou a acusá-los de estarem infestados de demônios e a exigir que fossem exorcizados.
Confusos e abalados, eles seguiram suas instruções de dançar ao redor da fogueira enquanto cantavam, mas entraram em conflito quando Arquins lhes disse para se cortarem para libertar-se aos demônios. Enfurecido com a recusa dos alunos, Arquins encharcou uma das mãos dos jovens com perfume e os incendiou. Ela cortou outro aluno com uma garrafa partida e cicatrizou as feridas com uma chave que havia aquecido previamente no fogo. Ela forçou vários alunos a se cortar e da mesma forma fechar as feridas, para manter os demônios fora. Demorou alguns dias para os alunos falarem sobre o acontecimento e mesmo depois que Arquins foi presa, os alunos não denunciaram o que havia acontecido. Arquins também se recusou a fornecer quaisquer detalhes. Ela foi libertada da prisão depois de cumprir apenas 6 meses. Elaine Isabella Ronnie Gibson, mais conhecida como Gay Gibson, era uma atriz inglesa que, segundo rumores, tinha um problema cardíaco e costumava ficar com os lábios roxos e desmaiar durante os ensaios das peças. Gibson apareceu em uma produção de Golden Boy de Clifford Odets na África do Sul em 1947. Quando a peça terminou, ela embarcou no castelo de Durban, que se dirigia da África do Sul de volta à Inglaterra. Não demorou muito para que um dos comissários do navio de cruzeiro reparasse na bela atriz de 21 anos. De acordo com as afirmações de James Caan, ele e Gibson eram íntimos e encontravam-se na sua cabine de primeira classe. Caan foi encontrado dentro da cabine, mas Gibson havia desaparecido. A história de Caan sobre o destino de Gibson mudou várias vezes, mas ele insistiu que Gibson teve um ataque durante o sexo consensual e morreu. Mais tarde, ele admitiu que entrou em pânico quando percebeu que ela estava morta e empurrou seu corpo pela vigia do navio. Ele negou veementemente ter assassinado Gibson, dizendo que só se livrou do corpo porque tinha medo de perder o emprego e a família. Apesar de todas as mudanças em suas histórias e negações, Caan foi condenado pelo assassinato de Gay Gibson e condenado à morte. No entanto, a pena de morte foi suspensa para todos os crimes na Grã-Bretanha e Caan cumpriu apenas 11 anos de prisão pelo crime. Até sua morte em 1979, ele negou ter assassinado Gibson. O corpo de Gay Gibson nunca foi encontrado. Em 20 de janeiro de 2016, o cadáver de um homem foi encontrado em uma casa em chamas no centro de Fresno. O oficial de informação pública do Departamento de Polícia de Fresno, o tenente Joy Gomes, relatou que na época que o ativista local de 51 anos, John Len, foi encontrado com feridas de faca na barriga e parte superior das costas. Mais tarde, um porta-voz do xerife do condado de Fresno desmentiu essas alegações, dizendo que Gomes havia divulgado informações incorretas e que John Lang tinha 3 facadas feitas por ele próprio no peito apenas, e havia iniciado o fogo em uma missão suicida. 5 dias antes de o corpo de Lang ser descoberto na casa em chamas, ele deixou um texto no Facebook para o repórter da ABC30, Corey Ogard, denunciando policiais corruptos de Fresno. Eles vão tentar me matar neste fim de semana. Em suas próprias contas de mídia social, ele postou várias críticas sobre o Departamento de Polícia de Fresno e o gabinete do xerife do condado serem corruptos. Lamb seguiu com vídeos de uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa, que ele alegou estar sendo usada por policiais para observá-lo. Lamb também sabia que seu carro estava sendo rastreado. Vários sites e fóruns afirmaram que Lamb pode ter sido sincero em suas afirmações de que temia que a polícia o executasse, expressando dúvidas sobre a bagunça das informações que o tenente Gomes originalmente forneceu. Alguns também estão convencidos de que há policiais corruptos no Departamento de Polícia de Fresno que teriam feito qualquer coisa para calar Lang. Era 12 de junho de 1977, George Shields e seu filho estavam indo de carro pela Olicon Road em Buckinghamshire Township quando viu um objeto no mato de uma subida acentuada conhecida como Churchill. Eles se dirigiram pelos trilhos da ferrovia e subiram a encosta para verem mais de perto. Ele e seu filho então fizeram a horrível descoberta de um corpo sem roupas de uma mulher deitada de bruços a cerca de 3 metros encosta abaixo. Eles se dirigiram para a casa mais próxima e pediram que o proprietário que chamasse a polícia. 15 minutos depois, a área estava cheia de policiais.
Uma equipe de policiais e paramédicos foi encarregada de retirar o corpo, e só então a verdadeira extensão do crime foi revelada. Shawn Elaine Richardson, de 20 anos, foi eviscerada, com quase todos os seus órgãos inferiores retirados. Suas vísceras foram lavadas e enchidas com toalhas. Ela tinha hematomas na parte de trás da cabeça, indicando que ela havia sido atingida por um objeto pesado, e tinha várias facadas no peito. Naquela altura, os detetives pensaram que a crueldade do assassinato pode ter sido parte de um ritual sombrio ou até mesmo para arrancar um feto. O tio da jovem, Harry Richardson, foi inicialmente suspeito de ter cometido o crime, e muitos membros da família também acreditaram que ele era o assassino. No entanto, ele nunca foi acusado e nenhum outro suspeito foi apontado. O assassinato de Shawn Richardson permanece um mistério. No dia 16 de novembro de 2015, Raquel Thompson, de 25 anos, e seu namorado de 21, Cornell Malone, deixaram seus 4 filhos sozinhos em seu apartamento no nordeste de Houston para comprar pizza e visitar o irmão de Malone. Eles regressaram ao apartamento depois da meia ouviram o som das crianças, todas com menos de 5 anos, chorando. Entrando na cozinha, eles encontraram o fogão virado. Quando Malone levantou o fogão, a filha mais nova, Jazira, de 19 meses, caiu do forno. Ela estava gravemente queimada. Foi revelado que uma das crianças colocou Jazira dentro do forno e o ligou. As crianças entraram em pânico quando a criança começou a chorar e a chutar a porta por dentro, mas era tarde demais quando Thompson e Malone chegaram à casa. Thompson tentou fazer a reanimação em sua filha, mas a criança já havia morrido. Thompson e Malone enfrentaram 2 anos de prisão sob a acusação de colocar crianças em perigo. Na época de sua audiência no tribunal, Thompson se encontrava grávida de 8 meses de seu 5º filho. Os residentes do prédio de apartamentos de Marine Del Rey em Los Angeles ficaram surpresos ao ver um adereço de Halloween de aparência muito realista na varanda de um de seus vizinhos em outubro de 2009. O adereço consistia em uma figura caída sob uma cadeira. No entanto, quando os policiais foram chamados ao prédio alguns dias depois, os residentes ficaram chocados ao perceber que a decoração de Halloween que tinham observando durante aquela semana era na verdade o corpo em decomposição de Mostafa Mahmoud Zayed, de 75 anos. Zayed cometeu suicídio disparando na própria cabeça com uma espingarda. Uma carta de suicídio foi encontrada perto do cadáver. Zayed era morador do prédio há 34 anos e era um engenheiro estrutural que havia trabalhado em arranha-céus no centro de Los Angeles. Retornando aos seus cargos depois de um feriado escolar, os professores da Riverwood Primary School, no sudoeste de Sydney, esperavam ter um primeiro dia calmo e normal de aulas. Nada poderia tê-los preparado para o que eles encontraram quando entraram no edifício da escola naquele dia. No chão havia uma poça de sangue, mais tarde considerado humano e sendo mais do que 1 litro. A polícia observou que, de quem quer que fosse o sangue, precisaria de tratamento médico por causa da quantidade de sangue perdido. Apesar de uma exaustiva busca nas áreas circundantes, nenhuma vítima foi encontrada. Também não havia respingos de sangue ou trilha que levasse para dentro ou para fora do edifício. A falta de uma vítima era extremamente estranha, considerando que a escola era cercada por uma cerca de arame farpado de 2 metros de altura e seria impossível para o ferido escalá-la. Testes posteriores mostraram que a vítima era do sexo masculino. O caso continua sem ser solucionado. A 2 de setembro de 1944, George H.W. Bush tinha 20 anos e pilotava o avião Avenger da Marinha dos Estados Unidos. Ele e outros 8 pilotos estavam a caminho da ilha de Shishijima, que faz parte das Ilhas Buni no Japão, para atacar uma torre de rádio. Soldados japoneses na ilha dispararam contra os aviões americanos, todos eles caíram na água. Bush largou as 4 bombas que tinha no avião antes de saltar sobre a água. Todos os seus camaradas foram capturados, torturados e executados por meio de decapitação e esfaqueamento.
O tenente-general japonês Yoshio Tachibana ordenou que 4 dos cadáveres fossem cozidos e os seus fígados e coxas comidos com vegetais e regados com molho de soja. Bush, que havia evitado ser capturado, flutuou na água num bote salva-vidas por horas e acabou por ser resgatado por um submarino americano. Os oficiais japoneses responsáveis pelo horrível ato de canibalismo em Shishijima foram posteriormente considerados culpados e executados por crimes de guerra durante as investidas realizadas em Guel. George H.W. Bush se tornou o 41º presidente dos Estados Unidos entre 1989 e 1993.